Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Quarta-feira, dia 22 de julho, dia em que nós celebramos a memória de Santa Maria Madalena, a festa, na verdade, de Santa Maria Madalena, que ela interceda junto a Deus por nós. Palavra de Deus que nos interessa, então vamos para a escuta dessa palavra, dê atenção à palavra de Deus, Evangelho de hoje, João, capítulo 20, versículos de 1 a 2, depois versículos de 11 a 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram-lhe: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fosses tu que o levaste, diz-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para o junto do Pai, do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe havia dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como comecei dizendo, hoje nossa igreja celebra a festa de Santa Maria Madalena. E a tradição é chamada pela tradição como apóstola dos apóstolos, porque foi a primeira a encontrar o Senhor ressuscitado, como nós ouvimos no relato do Evangelho agora, o Evangelho de hoje, que nos ajuda a compreender justamente essa força do amor que busca Jesus, a força do amor que busca e a missão que nasce também do encontro com Ele. E Maria Madalena, ela vai ao túmulo ainda de madrugada, relata o evangelista São João. E o Evangelho diz: escuro, era escuro. Não era apenas uma escuridão da manhã, era uma escuridão do coração, por tudo aquilo que estava acontecendo, por ter perdido Jesus. Como quando nós perdemos alguém que nós amamos, que nós gostamos, parece que a vida ela perde o colorido, ela perde o brilho. Então ela havia perdido aquele que transformou a sua vida. O seu amor por Jesus era tão grande que nem a morte conseguiu afastá-lo. E enquanto outros discípulos voltam para casa, ela permaneceu ali, junto do túmulo, chorando. E aqui está a primeira lição para nós. Quem ama verdadeiramente Jesus, ele não desiste de procurá-lo em momento algum, mesmo quando tudo parece perdido. Esse sempre procura. Quantas vezes também nós atravessamos noites escuras, em o sofrimento, a doença, a perda de alguém querido, a decepção, até mesmo o pecado escurece a nossa vida. Maria Madalena nos ensina a permanecer junto do Senhor, mesmo sem compreender tudo. Ela não estava compreendendo nada do que estava acontecendo. Enquanto ela chora, ela vê anjos, e logo depois o próprio Jesus. Mas não reconhece e pensa que era um jardineiro que estava ali. Isso acontece porque as lágrimas da dor impedem o seu olhar, impedem seu olhar de enxergar, e até que Jesus pronuncia uma única palavra, Maria, ou seja, ele a chama pelo nome. É belíssimo perceber que Deus nos chama também pelo nome. Para Jesus, ninguém é apenas mais um no meio da multidão. Não. Ele conhece nossa história, nossas feridas, nossos pecados, nossas esperanças. E quando Maria ouve seu nome, tudo muda. Ela responde, Rabuni, que significa mestre, né? Mestre. Então, o encontro pessoal transforma a sua tristeza em alegria.
E também conosco acontece assim, a fé cristã não é apenas conhecer as doutrinas, eu falei isso durante a semana passada, essa semana, não é apenas conhecer as doutrinas ou cumprir as normas, mas antes de tudo é deixar-se encontrar com Cristo vivo, que continua chamando a cada um pelo nome, que continua nos chamando pelo nome. Em seguida, Jesus lhe confia uma missão. Qual é essa missão? Anunciar. Vai dizer aos teus irmãos. Maria, então, torna-se a primeira anunciadora da ressurreição, aquela mulher que havia sido libertada por Jesus, agora enviada para anunciar a vitória da vida sobre a morte. Que grande ensinamento esse evangelho nos apresenta, nos traz nesse dia de hoje, traz para a igreja. Quem faz uma verdadeira experiência com Cristo, ou de Cristo, ele não pode guardar essa alegria só para si. Deve também transmitir para os outros. E todo batizado é chamado a anunciar com a própria vida e com palavras que Jesus está vivo. Celebrando hoje, o dia de Santa Maria Madalena, aprendemos 3 grandes fundamentos, 3 coisas importantes, atitudes importantes. Primeiro delas, buscar Jesus com perseverança, mesmo nas horas difíceis, mesmo na escuridão. Segunda coisa, escutar a sua voz. Então, buscar, escutar a sua voz, escutar a voz do Senhor, que também nos chama pelo nome, que está ali muito próximo a nós, está ao nosso lado. E uma terceira coisa, depois, é anunciar. Anunciar aos outros que Cristo ressuscitou e continua vivo entre nós. Portanto, ao final dessa reflexão, peçamos a intercessão de Santa Maria Madalena para que nunca deixemos de procurar Jesus, especialmente nos momentos de sofrimento, especialmente nos momentos escuros da nossa vida, e que depois de encontrá-lo ali na Eucaristia, na palavra, na oração, teremos coragem de anunciá-lo ao mundo, como ela anunciou aos apóstolos. Eu vi o Senhor. Podemos dizer isso também para os nossos irmãos. Enfim, é isso que hoje eu gostaria de partilhar com você. Tá bom? Que Deus te abençoe, proteja e guarde em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquele abraço, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com o Padre Marcos. Oferecimento. A FAMAG Premoldados atua há 40 anos fornecendo soluções para obras de todos os tamanhos. São lajes premoldados em geral com qualidade, estrutura e confiança para a sua obra. Atendimento direto, negociação transparente e facilidade na entrega. Venha conhecer a FAMAG Premoldados. Há 40 anos construindo confiança em Paracatu e região. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.